Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. As estradas brasileiras e que eu, desde criança, gostava de acompanhar, são as frases que são colocadas na parte de trás dos caminhões que circulam pelo Brasil. Há frases muito curiosas, há umas que são sem pé nem cabeça, você não consegue nem entender o que está escrito ali. Normalmente o português é pobre, a gente sabe disso, mas há algumas muito interessantes. E o brasileiro, ele gosta de adesivar o seu carro, mas não é adesivar a lataria não, ele gosta de adesivar aquela parte do vidro de trás, muitas vezes do vidro da frente. E foi feito um estudo apontando que isso causa acidentes no trânsito, a pontos de, em muitos locais, ser proibido adesivar, vamos dizer assim, o vidro, como nós dizemos, do carro. Mas é muito interessante, e eu também gosto de acompanhar por ser tão inusitado o fato de muita gente usar adesivos, entre aspas, evangélicos, ou para aqueles que são mais sofisticados, gospel, nos seus carros. E isso funciona para essas pessoas, me desculpem, como uma espécie de amuleto. Se você fosse fazer uma pesquisa, eu vou lhe poupar esse trabalho, é claro que é muito resumido. Vamos ver aqui alguns adesivos interessantes no carro daqueles que se dizem evangélicos. Nas mãos e na palavra de Deus. Isso aí você vê a todo bem. Quem já viu esse adesivo em algum carro? Muita gente. Vamos para o próximo. Esse eu achei interessante. Eu sou daquele que morreu por mim lá na cruz. Isso aqui causa um acidente. Só na tentativa de você ler, isso aqui já causa um acidente. Vamos para o próximo. Quem é que esse aqui está no adesivo? Para mim é Raul Seixas, querido. Se você disse Jesus, esse cara está dizendo que gosta do Raul Seixas, porque Jesus não é assim mesmo. Está parecendo até aquele ator Steven, aquele ator americano, só com cabelo comprido. É um absurdo alguém dizer que Jesus... A pessoa coloca isso no carro porque ela acha que o carro está tendo blindado contra qualquer ação. Vamos embora, coloca um monte... esse aqui é interessante. Deus nos faz vitoriosos através da fé em Jesus. Tem muito carro que eu não sei se você já viu. Deus que me deu, vocês já viram esse? Deus que me deu? Pois é, outro dia, também você deve ter visto, achei até muito curioso. Estava assim, Deus que me deu, embaixo estava assim, vende-se. Ué, está vendendo o que Deus deu? Ué, Deus que me deu, e a pessoa bota assim, vende-se, documentos ok. Aí que você entende que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos lá, coloca logo um monte de adesivos aí para mim, olha aqui. Jesus, 100% Jesus, pare, pensa, siga, Jesus, rei dos reis. Aqui ó, foi Deus quem me deu, Deus é fiel, segredo do meu sucesso é Jesus, propriedade de Jesus. Deus é fiel e você, rastreado por Jesus, ou seja, não adianta roubar, porque Jesus vai rastrear e vai achar o carro para você. Queridos, eu encontrei um que seja até absurdo isso, mas estava escrito assim, Deus é fiel. Já a vizinha do 501, literalmente, você vai encontrar aí essas fotografias pela internet. Mas o que mais me chama a atenção, é um que muitas pessoas não só gostam de dizer, mas gostam de repetir. Por favor, ora que melhora. Quem já viu esse adesivo? Quase todo mundo. Passa no próximo, esse aqui. Ora que melhora, ora que melhora. É curioso, é inusitado, me lembra sempre, toda vez que eu vejo isso, me lembra Melhoral. Melhoral era um comprimido, não sei nem se ainda existe, mas existe ainda, eu gostava do Melhoral infantil, que para mim era como bala, bem docinho, se bem que bala hoje ganhou outro significado, né? Então, era como se fosse um doce infantil. Ora que melhora. Mas a despeito de ser curioso, é uma verdade. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite e meditar com você. O tema da nossa mensagem é, claro, ora
que melhora. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A primeira ordem é: clama a mim, busque-me, ore, fale comigo, venha à minha presença para clamar. É ordem de Deus. Clama a mim. Não haverá resposta se não houver clamor. Não vai haver. Não vai haver anúncio de coisas grandes e firmes que nós não sabemos se não houver clamor. E aí nós vamos entender cada vez mais, porque nós costumamos repetir isso, que a oração ela é poderosa, que a oração ela é eficaz. Nós falamos muito, mas oramos pouco. Oramos pouco. Nós falamos muito sobre oração, mas vivemos pouco tempo em oração. Nós gostamos que orem por nós, mas nós muitas vezes não dedicamos tempo significativo para estarmos na presença de Deus em clamor. E eu poderia passear por inúmeros trechos da Bíblia e pretendo fazer, e hoje, é claro que não vou fazer em todos, porque a Bíblia traz exemplos significativos demais sobre a oração, para que nós pudéssemos ser despertados para isso. A gente é capaz de botar isso no carro, ora que melhora, mas a gente mesmo, às vezes, não ora o suficiente. E não é aquela oração, queridos, de apresentar o seu café da manhã e dizer: Senhor, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado por esse café, pelo queijo, me dá sempre em abundância. Não, não é isso não. Isso nós temos que fazer sempre, porque é a nossa gratidão apresentada diante de Deus pelo pão nosso de cada dia, aliás, que Jesus também nos ensinou que devemos orar por Ele, mesmo que a sua despensa esteja cheia. Tem muita gente que acha que essa oração só deve ser feita se estiver passando necessidade. Jesus não passou fome não, queridos. E Ele nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nós temos que ser gratos pelo pão de cada dia, tendo em abundância, e devemos pedir que Ele nos conceda sempre. Mas eu gostaria de ir lá no livro de 1 Crônicas e trazer você para a meditação a respeito de uma oração muito curta, simples e pequena, que é a oração de Jabez, ou de Jabes, como alguns preferem. Quando você abre o livro de 1 Crônicas, a verdade é o seguinte, queridos, é uma leitura, os primeiros 9 capítulos de 1 Crônica, são meio maçantes, essa que é a verdade, porque começa assim: Adão, 7 anos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque. Aí você continua, lá pelo versículo 38 continua. Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezé, Dissã. Lotã tinha uma irmã chamada Timá. E vai. Aí você vai no capítulo 2, aí continua. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. É genealogia atrás de genealogia até o capítulo 9. São 9 capítulos, trazendo nome atrás de nome. Genealogia, você não conhece nem a sua. Porque se eu perguntar para você até onde você conhece a sua árvore genealógica, pouca gente passa dos avós. E aí, queridos, a gente vai se deparando, lá no capítulo 7, aí você vai se deparar com Zemira, Joás, Eliezer, Elionim, Onri, Jeremote, Abias, Ananote, Alemeque, e vai por aí fora, até o capítulo 9. Mas é muito interessante que no meio dessa genealogia toda, de repente a Bíblia estanca com isso, e lá no capítulo 4, nos versículos 9 e 10, olha só, melhor, deixa eu pegar a partir do versículo 5. Assur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Efé, Temine, Raastari. Foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elá, Zerete, Zuá, Etinã e Cós, que gerou Anube, Zobeba e os clãs de Arel, filho de Arum. Pá! A Bíblia estanca. E de repente apresenta para mim Jabez, do nada. Absolutamente do nada. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel.
abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. E depois desses 2 versículos, Quelube gerou Mei, Estom, Beterrafá, Pazéia, Teiná, e vai de novo para a genealogia. Por que será que durante 9 capítulos é uma sucessão de nomes mostrando uma genealogia, e de repente, no meio disso tudo, a Bíblia estanca e apresenta um homem que só aparece na Bíblia neste momento, nesses 2 versículos? Nunca mais você vai encontrar Jabez. Você vai encontrar uma cidade com esse nome, mas esse homem não reaparece na Bíblia. E a Bíblia também não diz muita coisa a respeito dele, a não ser que ele orou e que teve a sua oração respondida por Deus. Então isso mostra para mim, para você, que isso que ele fez é algo importantíssimo para Deus, a ponto de Deus fazer com que isso esteja registrado na sua palavra para todo sempre. Uma oração curta, uma oração simples. A única coisa que ele fez, segundo a Bíblia, foi orar ao Deus de Israel: abençoa-me, aumenta minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Ele não fez uma campanha de 21 jejuns. Ele não fez uma campanha de 7 correntes de oração. Olha só, queridos, é óbvio que eu faço jejum. Eu, pastora Elaine, ano passado nós fizemos 200 jejuns seguidos, ininterruptamente. 200 dias de jejum. É claro, queridos, que não foram 24 horas, por misericórdia. Senão alguém está dizendo assim: por isso que o pastor tem esse corpo magrinho e tudo mais. Não, não é tão magrinho assim não, queridos. E é óbvio que era um jejum de meia-noite a meio-dia, às vezes até 18 horas, e escassamente de 24 horas. Mas a Bíblia não diz que Jabez jejuou. A Bíblia diz que Jabez orou. Se nós perdêssemos menos tempo falando com os outros, dos outros e para os outros, e se gastássemos mais tempo falando com Deus, para Deus e de Deus, nós teríamos essa mesma resposta que Jabez teve. Era sacerdote? A Bíblia não diz. Era da tribo de Judá. Ele era sacerdote? Não. Se era da tribo de Judá, para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Era um homem rico? A Bíblia não diz. Era um homem culto? A Bíblia não diz. A Bíblia só fala que ele orou. Então presta atenção. O que um homem pode fazer de mais importante para Deus é dobrar o seu joelho e orar e clamar e buscar a face de Deus. Nós gastamos muito tempo, queridos, nas nossas mídias sociais. A gente não dorme sem antes dar uma vasculhada. E tem gente que é tão doente, tão obcecada, que tem que saber quem curtiu o que eu coloquei. Ai, fulano não curtiu, Beltrano não curtiu. Ai, mas fulano comentou, Beltrano comentou. É sério isso? Essa é a nossa preocupação? Saber quem curtiu o que a gente está botando nas redes sociais? A maioria das pessoas acorda e a primeira coisa que faz não vai dizer que é orar não, é passar a mão no celular para se atualizar, para ficar up to date com o que está acontecendo, e não é com as notícias não. Quer saber o que fulano botou, o que a influencer digital falou, qual é o novo post de fulano, qual é o Reels que ela colocou agora no Instagram. Nós estamos ficando literalmente um povo evangélico doente porque nós não oramos. Não vai haver saúde espiritual sem oração. Não vai haver com Deus uma intimidade sem oração. Não vai haver bênção sem oração. Vejam bem, primeiro, Jabez orou. Jesus Cristo orou e orou diversas e inúmeras vezes. Ele vivia em oração. No momento de maior angústia que ele teve, ele foi para o Getsemane e foi orar. E ele era filho de Deus. Por que você acha que vai ter vitória sem oração? Por que nós acreditamos que vamos ser abençoados sem orarmos? E Jabez, queridos, fez uma oração muito pequena. Muito pequena. Uma pequena oração com efeitos gigantescos. A oração dele
foi tremendamente curta. E eu vou falar tanto nela que você é capaz de decorá-la. Jabez orou ao Deus de Israel. Presta atenção. Ele orou a Deus. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Preste atenção, nós oramos a Deus em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, assim afirma a palavra de Deus. Não adianta você orar para mais ninguém, para nenhuma entidade, para nenhum considerado santo. Você precisa orar a Deus em nome de Jesus Cristo. Ele orou a Deus. Ele orou a Deus. Ele pediu a Deus. Quando nós estamos passando por necessidade, normalmente as pessoas querem, vou procurar fulano, porque fulano tem um trâmite de conhecimento, tem uma network, porque a palavra do momento é network, nós precisamos ter uma network gigantesca. Está aí o LinkedIn, e está aí talvez, com certeza, a Patrícia falaria com mais propriedade do que eu, a respeito da importância desses meios que estão disponíveis na atualidade. Mas a Bíblia está falando o seguinte, que Jabez não se preocupa com mais ninguém, ele foi direto a Deus. Se eu tenho acesso a Deus, queridos, o que está obstaculando o meu relacionamento com Ele? Por que impede de eu ir buscar a Deus? Sabe o que impede? Preguiça, falta de determinação. Eu não consigo orar. Sabe por que você não consegue orar, queridos? Porque existe um cara chamado Satanás, que sopra um tempo inteiro no seu ouvido. Orar é cansativo, orar é enfadonho, eu não consigo me concentrar, eu começo a orar, daqui a pouco eu estou dormindo, eu começo a orar, daqui a pouco meu pensamento está passeando por aí. Mas na hora de fazer as contas daquilo que você tem no banco, você não dorme. Alguém já dormiu vendo o extrato bancário? Se já, levanta a mão, por favor. Duvido. Ou vai ficar muito feliz porque está sobrando, ou vai ficar desesperado porque está faltando. Alguém já dormiu quando se trata de dinheiro? Mas quando se trata de Deus, a gente está cansado, a gente está esgotado, a gente não consegue se concentrar. A gente vai e bota aí, sei lá, no Prime Video, no Netflix, no Star, qualquer um desses canais. E aí a gente consegue se concentrar tanto nas séries, que emenda um no outro. E esses meios, já sabendo disso, na volta vai começar em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai, começou. Eu estou concentrado, não posso perder. Para isso nós temos tempo. Para isso nós temos disponibilidade. Jabez mostrou o que verdadeiramente importa para Deus. Deus conhece meu coração. É óbvio, Ele conhece todas as coisas, queridos. Conhece meu coração, conhece meus pensamentos, conhece o seu. Mas o que o homem mais importante que possa fazer para Deus é dobrar os seus joelhos e orar a Deus, reconhecendo a sua dependência dEle. Não é a nossa arrogância. Porque tem muitas pessoas, Senhor, olha como eu faço, olha como eu ajo, olha da forma que eu faço isso, olha... Deus não está querendo olhar para você e eu é que precisamos olhar para Deus. Seres humanos que somos arrogantes, pedantes. Esse homem, queridos, para entrar no meio de um contexto que nada tinha a ver com ele e mencionar a oração dele, é porque o que ele fez realmente foi relevante para Deus. Quer fazer algo relevante para Deus? Ore! Pastor, mas eu saio por aí evangelizando. Tem muita gente que evangeliza que não ora. Tem muita gente que prega que não ora. Tem muita gente na igreja que vem para a igreja e não ora. Tem muita gente que diz assim, eu sou muito bom para pregar, tenho uma retórica maravilhosa. Olha, quando eu falo, eu conto das minhas aventuras, das minhas peripécias. Não interessa, queridos. Nós precisamos pregar é a Bíblia, a palavra de Deus. Não é a sua vida, não é a minha vida. E é hoje o que mais nós vemos. Nós precisamos verdadeiramente sermos diante de Deus aquilo que Jabez foi. Mas o que ele fez de tão importante? Ele fez uma oração e Deus respondeu. Quantas orações estão sem resposta? Quantas orações não foram, entre aspas, atendidas? E as pessoas gostam de chamar isso de orações não respondidas. A oração de Jabez, vejam bem, um homem insignificante, o nome dele era terrível, gente. A Bíblia mostra isso para mim e para você. Que nome triste tem esse homem. E olha só, o nome dele significa com muitas dores.
nasceu. A mãe dele falou, tanto doeu tanto que eu vou dar um nome para toda vez que eu olhar para você, eu lembrar que eu sofri no parto, seu infeliz. Para eu lembrar que você me fez sofrer, gritar, gemer. Eu nasci de fórceps, minha mãe contava isso. Mas ela me contou uma vez, nunca mais. Ela não ficava lembrando assim, meu filho, eu quase morri por sua causa. A coisa mais triste que há, queridos, são aquelas pessoas que querem fazer de você uma cobrança eterna. Você me deve isso, você me deve aquilo. Presta atenção, se a gente deve dinheiro, a gente tem que pagar. É claro, a gente deve dinheiro ao banco, vai ter que pagar. Agora, quem de nós poderíamos pagar aquilo que nós devemos a Deus, a nossa salvação? Nenhum de nós, nenhum de nós. Então, esse cara, ele era lembrado o dia inteiro. Você quase matou a sua mãe. Cada vez que alguém chamava Jabez, estava dizendo assim, o cara que matou a mãe, quase que a sua mãe morreu. O tempo inteiro ele ouvia isso. E você acha que isso faz bem para a autoestima desse homem? Mas a despeito disso tudo, ele orou. Ele orou. Uma coisa pequena, que teve um efeito gigantesco. A Bíblia é repleta disso. A gente gosta de coisas grandes, né? As coisas simples, não tem muito significado. A gente gosta de coisas que são mais portentosas. Mas é uma coisa tão simples como a oferta da viúva pobre. O próprio Jesus disse que muitos deram muito, mas ninguém deu tanto quanto aquela viúva pobre. O jumento que levou Jesus Cristo na entrada triunfal, não foi um alazão, não foi um manga-larga machador, não foi o cavalo branco, como as pessoas gostam de dizer, de Napoleão, que na verdade não era branco, mas as pessoas gostam de dizer isso. Não é que toda estátua, monumento importante de algum ente histórico tem que estar montado em um cavalo para dar imponência. Jesus montou um jumentinho, não faz menor coisa para ele, de menor diferença, queridos. Não faz, porque para a gente faz a diferença. Olha, o carro que ele chegou na igreja, a casa que ele ostenta, para Deus isso não tem valor nenhum. Se seus olhos estão nisso, está na hora de voltar os seus olhos para a cruz do Calvário e entender o que é verdadeiramente importante. Um pouquinho só de farinha e azeite, só isso foi suficiente para manter aquela casa abastecida. Um pouquinho de farinha e de azeite. Deus trabalha com coisas pequenas. Deus trabalha com coisas pequenas, então trabalha com arrogância pequena. Deus trabalha quando nós nos tornamos verdadeiramente subservientes a Ele. A palavra é essa, subserviente. As pessoas não gostam dessa palavra. As pessoas falam, submissão. Submisso nós somos, queiramos ou não. Subserviência significa que nós vamos nos submeter àquilo que Ele quer para nossas vidas. Nós vamos servi-lo da forma que Ele quer que nós venhamos a servi-lo. Mas, da mesma forma, queridos, que esse homem foi e orou a Deus, que nome triste, Jabez. Talvez você diga assim, seu nome é bonito. Tem gente que acha que tem nome bonito, mas não é, né, gente? A gente sabe disso. Quanto pior o nome, as pessoas mais lindo acham. E brasileira de uma criatividade. Adora juntar um nome com outro, aí cria um nome novo. Adora, pega o nome da mãe com o nome da avó, aí mistura, surge um nome novo. Mas às vezes a gente pode não ter esse tipo de nome, mas nós nos denominamos com coisas terríveis. Quantos aqui, e é claro que eu não vou pedir para levantar a mão, mas já não se chamaram de fracassado? Eu sou um fracassado. Eu sou um derrotado. Eu sou alguém que faz e nada dá certo. Nada dá certo. Outros dizem, eu sou triste. Outros dizem, eu sou uma pessoa que tudo que eu coloco a mão parece que não prospera. Nós nos chamamos de coisas que também ferem a nossa autoestima e mais, ferem a nossa vida espiritual. Porque há poder naquilo que nós declaramos. E é por isso que a Bíblia diz assim, quando você estiver fraco, cara, não diz, eu estou fraco, eu estou miserável. Não dá uma de galinha de Angola, estou fraco. A Bíblia diz o quê? Declare, eu sou forte. Mesmo quando eu estou fraco, em Jesus Cristo, eu sou forte.
Agora, que mãe é essa que bota um nome desse no filho? Você seria capaz de botar o nome de... Qual é o meu nome, mãe? Infeliz que quase me matou. Como é meu nome, mãe? Você é o filho pelo qual eu dei a minha vida. E aí, tá cativo aquilo. Mas olha só, você é pai? Pastor Elaine perguntou aqui hoje, quem é pai, quem é mãe? Você é pai, você é mãe? Nós, assim como eu sou, temos a responsabilidade de abençoar os nossos filhos. Preste atenção, nós pais temos a responsabilidade diante de Deus de abençoar os nossos filhos. Ele é responsabilidade sua, é responsabilidade, Deus deu a você herança do Senhor. E aí a gente acha que a nossa obrigação é dar uma profissão, é formá-lo, dar um nível superior. É muito mais do que isso. Você vai ter que formar de uma criança um homem e uma mulher temente a Deus. É sua responsabilidade, queridos. Eu tenho gratidão imensa ao Senhor. Nunca meus filhos estiveram longe da presença de Deus. Nunca. Nunca meus filhos se desviaram. Nunca. Tenho a alegria, sim, de ter um filho pastor, de ter uma filha que é diaconisa, que está fazendo mestrado em teologia. Tenho, sim, gratidão a Deus, misericórdia de Deus. Foi fácil? Não, não foi fácil, não. Mas abra mão do que você precisar abrir para abençoar seu filho. Não há, queridos, nada que vai trazer para você maior alegria do que você olhar um filho, uma filha tementes ao Senhor. Que vão temer ao Senhor por toda a vida, que vão estar abençoados pelo Senhor. Talvez você diga assim, eu não tenho condição de dar para ele um curso de mandarim. É muito caro. Mandarim, para quem não sabe, é o idioma que se fala na China, não se fala chinês, se fala mandarim. Talvez você não tenha condição de dar para ele um curso de alemão, ou um curso desses. Querido, presta atenção. A Bíblia declara para mim e para você, instrui a criança no caminho em que deve andar. E eu garanto a você, você tem seus filhos na casa do Senhor, seja grato. Você tem filhos que servem, adoram ao Senhor, seja grato ao Senhor, seja grato, é bênção de Deus, é privilégio dado por Deus, é alegria que o Senhor concede. Seu filho não está na casa do Senhor, lute, vai fazer o que Jabez fez, ore, ore. A gente está esperando que alguém vá fazer aquilo que nos cabe fazer. Nós estamos esperando que alguém se responsabilize por aquilo que é nossa responsabilidade. Esse cara tomou uma atitude, e essa atitude de Jabez é algo que me maravilha, assim. Ele tinha tudo, mas eu sou infeliz, eu sou um pobre coitado. E a oração dele, olha o que ele fala. Senhor, me abençoa e aumenta as minhas terras. Aumenta as minhas terras. Ele fala assim, eu vou levar esse nome para o resto da vida, mas eu tenho um Deus que muda a minha história, eu tenho um Deus que cria um futuro para mim, eu tenho um Deus que quando estende a mão e abençoa, ninguém pode impedir. A gente não pode se conformar, queridos, a gente não pode cruzar os braços e aceitar dizendo é fatídico, é destino. Não existe destino. O que existe são os planos que Deus preparou para as nossas vidas. E os planos que Ele preparou são de nos conceder paz, de nos conceder alegria. A gente não pode se conformar. Jabez, ele orou, clamou, pediu. Pedidos da oração de Jabez. Gente, Senhor, abençoa-me. Abençoa-me. Quantas bênçãos a Bíblia lista para nós? A Bíblia tem mais de 8.000 promessas de bênção. Mais de 8.000 promessas de bênção. E ele simplesmente falou assim, abençoa-me. Mas aí, você vai ver que ele entendeu e não ficou só, abençoa-me no nome de Jesus. Amém. Dá trabalho para orar. Dá trabalho? Dá. É bom? Muito bom. Mas dá trabalho para orar, para colocar na presença do Senhor. A gente vai dizer assim, mas o Senhor conhece.
Ele mesmo fala, olha querido, onde a palavra vier da tua boca, eu já sei o que você vai dizer. Mas Ele tem prazer em que nós coloquemos diante dEle aquilo que nós necessitamos. Por isso que Ele diz, pedi, pedi, pedi. Ele sabe o que eu vou pedir, mas Ele determina, peça, clame, busque, busque. Deuteronômio 28:2 diz assim, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Nós vivemos uma época atual de caçadores de bênção. Ai, olha só, ali na igreja tal, no dia tal, toda semana, tem uma irmã poderosíssima. Poderosa. E ela, quando ela ora, quebra tudo que é laço de macumba que foi feito para você. Aí eu vou lá, aí eu vou lá. Na igreja tal, e normalmente tem que ser uma igreja, ou é longe, ou então é aquelas igrejas dentro de casa. Sabe como é que é? Aqui na Barra as pessoas adoram isso. As pessoas não têm igreja nenhuma e se reúnem dentro de casa, um dia num condomínio tal, no outro dia no outro condomínio, no outro dia no outro condomínio. Para quê? Para não ter responsabilidade com a igreja, para não ter que se submeter à liderança pastoral. Aí cada um quer se tornar pastor de si próprio. Aí tem assim, olha, ali quando ela ora, aparece casamento. Aí eu quero ir lá, porque eu estou precisando casar. E é assim que tem funcionado. A Barra da Tijuca e Recreio, vocês sabem disso. As pessoas adoram isso. Adoram caçar. Mas a Bíblia diz que, presta atenção, eu não vou caçar. A Bíblia diz que a bênção me acompanha. Quando Deus determina a bênção, ela me acompanha. Mas não adianta você caçar bênção, porque quem determina a bênção é Deus. E quando Ele determina, a bênção nos acompanha. Isso é maravilhoso. Mas se vocês obedecerem ao Senhor, não adianta eu orar se eu não obedeço a Deus. Não adianta, queridos, subir monte, corrente não pode quebrar de oração. Ai, quebrou a corrente, tem que começar tudo de novo. É engraçado, é triste, mas é cômico. É triste, mas é cômico. A Bíblia diz assim, se você obedecer ao Senhor, as bênçãos vão acompanhar você. Se, por acaso, você obedecer ao Senhor. Provérbios 10:22 diz assim, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Quer saber se é bênção, queridos? Não tem dor. Presta atenção, não, em nenhuma área da nossa vida. A bênção do Senhor traz riqueza, e riqueza não é dinheiro, porque infelizmente para o homem riqueza é bem monetário, é bem patrimonial. Para Deus é muito mais do que isso, é riqueza na minha vida sentimental, na minha vida emocional, na minha saúde, na minha casa, na minha alegria. Isso é a verdadeira riqueza que vem de Deus. A bênção dele traz riqueza e não inclui dor. Não vem me dizer que está na bênção, queridos, não vem não, se está doendo. A Bíblia, cara, dor alguma. Ai, Deus me abençoou, levou fulano de tal da minha família. Está doendo, queridos? Então não é bênção, é Bíblia. Não adianta querer fazer analogia, a Bíblia é clara, não inclui dor alguma. Aquele homem orou dizendo assim, Senhor, aumenta as minhas terras. Para que ele queria terra? Para que ele queria terra? O que se faz com terra? Para plantar, para poder dar pasto para os seus animais. É por isso que ele pediu, aumenta as minhas terras. É claro, queridos, que é justo nós colocarmos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe. Que Ele abençoe a sua profissão, que Ele abençoe o seu trabalho, que Ele abençoe a sua remuneração, que Ele abençoe a sua casa, a sua despensa. É justo isso, a Bíblia diz, Senhor, aumenta minhas terras. Pastor Elaine pregou aqui recentemente falando de Otoniel, que era casado com Áquisa, e ele foi e pediu, olha, me dá fontes superiores e inferiores, porque a gente só tem em deserto. Foi pedir e recebeu. Agora presta atenção, queridos. Diante de Deus, só cresce quem trabalha. Eu quero ficar rico investindo, pastor. Quero ficar em casa, sentado e mandando, investe nesse fundo. Investe, ou seja, dinheiro gerando dinheiro. A Bíblia é clara,
Só vai crescer quem trabalha. Isaías 54:2. Alargue, olha o que é que Deus manda. Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Quem está fazendo isso é o Espírito Santo? Quem está fazendo isso tudo? Somos nós, é a ordem de Deus. Alargue o lugar da sua tenda, estenda as cortinas, estique as cordas, firme as estacas. Você quer ser abençoado? Você quer que Deus aumente as suas terras? Trabalhe, querido, trabalhe de forma correta, de forma honesta. De forma honesta. Não roube, não roube. Não roube o cliente, não roube o governo, não faça injustiça. Você sabe que aquele serviço custa tanto. Aí você olha e fala assim, mas fulano pode pagar mais, então eu quero mais. Busque o justo, é o que ele fala. Vá colocar as suas cortinas estendidas, estica as cordas. Faça por onde e Deus vai abençoar você. Mas onde é que eu vou firmar as estacas? Na oração. É a oração que vai firmar as suas estacas. Ele pediu que a mão de Deus esteja comigo. Ele não pediu para que o rei fosse favorável a ele. Até seria bom, né? Porque se o rei fosse favorável para ele, ele podia ganhar títulos nobilárquicos, podia ganhar até as terras que ele está pedindo. Podia ter alguém que fizesse alguma coisa por ele. Mas ele sabia que a proteção dele estava nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Entenda, queridos, quem exalta a gente é Deus. E aquele a quem Deus exalta, ninguém vai tirar dele aquilo que Deus deu. Aquilo que Deus tem para você, ninguém vai. Façam o que quiserem fazer, removam o que quiserem remover, falem o que quiserem falar. Aquilo que Deus deu para você é seu e ninguém pode tirar aquilo que Deus deu para você. É Ele que nos exalta, é Ele que nos honra. As pessoas estão buscando honra de homens, busque a honra de Deus como? Através da oração. Mas Ele também pede, guarda-me dos males. Guarda-me dos males. Presta atenção. Ele entendeu que com a bênção, olhe para mim, que com a bênção, o adversário ia atacar. Não fica com seus bracinhos cruzados, não. O inimigo é papel dele, é atacar você, ele precisa nos destruir. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e para destruir. E é claro que ele entendeu, Senhor, eu estou pedindo que o Senhor alargue as minhas tendas, que o Senhor aumente as minhas terras. Eu estou pedindo, e agora me guarda também, Senhor, porque eu sei que o adversário vai investir. O inimigo nunca vai ficar feliz com a sua bênção, nunca. Por isso que a Bíblia, ele está ao derredor, buscando a quem tragar. João 10,10 diz assim, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Ele vem para furtar, matar e destruir. Esse é o papel do adversário. Ele vai fazer de tudo. Ele vai mentir. Ele é o pai da mentira. Sabe o que é o mais triste, queridos? É que o homem, Jesus diz isso, eu vou ler aqui para vocês. O homem sempre vai acreditar com mais facilidade na mentira de Satanás do que na verdade. João 8, 44, 45. Põe para mim, por favor. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, é mentiroso, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, de novo, e pai da mentira. Aí Jesus pergunta, no entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Jesus diz, vocês creem no diabo, que é mentiroso, vocês creem na mentira, mas vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Isso mostra a nossa inclinação para mentira, e é mesmo, queridos, a ponto da gente dizer o seguinte, se jogar farofa no ventilador não recolhe mais.
As pessoas dizem aí, um boato repetido 1000 vezes vira verdade. Não vira, querido. Mentira vai ser sempre mentira. Porque Satanás é o pai da mentira. A gente está sempre... E é o que a imprensa faz? A imprensa o tempo inteiro ataca o mandatário dessa nação. Com mentiras e mais mentiras. Fala o tempo inteiro. Isso e aquilo, isso e a população. Ai, meu Deus do céu, olha só o que é esse cara. Mas esqueceram de tudo aquilo que os governos anteriores fizeram. Sabe por quê? Mentiam. Estou roubando? Não, estou fazendo pelo povo. Ah, muito bom, muito bom. O ser humano é inclinado a dar aceitação à mentira. Cuidado, cuidado. O adversário vai enganar você de que ele não oferece perigo para você. Que a sua vida espiritual está bem guardada em Deus. Que não há perigo nenhum para você. E Jesus declara, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade, é por isso que ele orou, guarda-nos, Senhor, guarda-nos do mal. E Deus atendeu a oração de Jabez. Põe para mim de novo, 1 Coríntios 4:10. Jabez orou ao Deus de Israel, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Deus tem alegria, queridos, em nos abençoar. Jeremias 32, 38 a 40 diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem. A alegria de Deus é abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. A alegria do Senhor é nos abençoar. Mas Deus respondeu a uma oração. Tudo na vida de Jabez foi resultado de uma oração. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.